vamos começar esse bloco falando dessa poeta e escritora, Conceição Evaristo, mas antes, cada poeta aqui está sendo convidado agora a ler um poema de Conceição Evaristo e tecer alguns comentários sobre o poema lido. Nada, não precisa ser nada acadêmico, nenhuma grande interpretação, só o que você sentiu em relação ao poema, ou por que você escolheu, ou alguma outra coisa que você queira falar. Na minha tela, a ordem continua sendo Eliseu ao meu lado, Thaís depois dele e em seguida Dulce. Eu vou usar essa ordem, porque senão eu me perco. Thaís... Voltei, caí e voltei. Tá bom. Então, eu vou fechar o microfone. Eliseu, você pode ler, então, um poema de Conceição Evaristo e tecer alguns comentários, por favor? Sim, pode. Em primeiro lugar, eu vou dizer que eu gosto muito da Conceição e já tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente e conversamos muito, trocamos experiências assim e é uma mulher que eu admiro muito e uma mulher que me faz acreditar na palavra como um instrumento de combate e de resistência, como eu falei há bocado. Uma mulher que faz-me ter essa esperança nos dias melhores. Sobretudo, uma mulher que me faz ter essa perseverança. Até a gente vai falar dela há bocado, né? Daqui a pouco vai falar dela, que só conseguiu publicar com 44 anos. E ela se formou assim, com uma idade assim, fora do normal, né? E ela nos ensina, assim... ela nos ensina essa virtude de ter fé e esperança no que você sonha, né? E eu publiquei o meu primeiro livro em 2011, mas eu não achava que era possível, né? Mas eu vim desde Guiné com essa esperança de publicar no Brasil. Muita gente me disseram, não é possível publicar aqui no Brasil, mas eu consegui. Então, vou ler um dos... a meu ver, né, é um dos melhores poemas da Conceição Evaristo, que Vozes Mulheres. Depois vou fazer um comentário, né, de acordo com a Carlos sugeriu, né. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Vou repetir. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões dos navios, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das senzalas, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, ontem, hoje ou agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco de vida, de verdade. Esse é um dos poemas de Conceição Evaristo, um dos primeiros livros que ele publicou, poema de recordação e outros movimentos. É um poema assim que eu gosto muito, que eu leio, eu não canso de ler, porque me traz toda essa memória de colonização. Você percebe o título, Vozes Mulheres, por que não Vozes Homens? E a minha experiência aqui no Brasil, eu percebi que a mulher negra, além de ser negra, mulher, sofre duas vezes. Você é mulher e você é negra, você sofre duas vezes. Então, Conceição Evaristo, através do sujeito lírico, faz visita a esse passado. Quem me disse que memória, assim, por exemplo, lembrança, dá trabalho, né? É dolorido também, lembrar o passado. Então, ela trouxe 4 gerações diferentes, contando a história do passado, contando a história que faz parte do povo brasileiro. A bisavó
por exemplo, no primeiro estrofe, é um retrato mais ou menos de, de, de escravização, né? Aqui no Brasil. Mais de 5 séculos de escravização. E você vai ver mais ou menos a voz também da avó, que é revolta, né? Tendo em conta as coisas, por exemplo, a escravização que as mulheres passaram nas senzalas, que hoje virou favela. E a voz da mãe, que já tem consciência dessa revolta, ela fala que revolta baixinho, começou a ter consciência da realidade da vida das mulheres, da realidade do sofrimento do povo brasileiro. E a última voz, que é a voz da filha, que é a voz de resistência, né? Voz de liberdade. Essa voz que recolhe todas as vozes. Então, Conceição Evaristo, através desse poema, quer contar a história, quer visitar esse passado amargo do povo brasileiro, contar como foi a escravização no país, através desse poema que tem só seis estrofes. E me lembra muito também um conto de Agostinho Neto, que é Náusea, para quem quer procurar depois no Google, Náusea, título do conto. Agostinho Neto também faz alusão também à presença europeia no continente africano. O João, por exemplo, um dos personagens principais desse conto, depois do almoço, ele ficou perto do mar. Aí vem essa lembrança do mar. O mar, por exemplo, para ele Calunga. Calunga significa mar, na língua quimbundo, uma das etnias de Angola. Então, ele, ao chegar perto do mar, começou a sentir cheiro, e vomitou todo aquele almoço. Esse vômito é metáfora de todo o sofrimento do africano durante 5 séculos de escravização. Porque o mar, por exemplo, é o mar que leva, mas não traz de volta. Aqui a Constituição fala, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões de um navio, ecoou lamentos de uma criança, de uma infância perdida. Aí você vê o filho partindo, mas não tem volta. E mesmo Agostinho Neto, num dos contos, Adeus na Hora da Largada, você vai ver essa temática também. Porque ela fala, adeus, eu esqueci o título do poema, é Adeus na Hora da Largada. Porque as mulheres veem o filho partindo, não tem volta, porque o mar leva, o mar também não traz. Então, o mar, assim, no sentido, assim, metafórico, no continente africano, tem essa questão de azar, de sofrimento, mas mar também tem também significado também de riqueza, né? Porque através de mar também que o africano consegue se sustentar, alimentar. Então, esse poema, ao todo, quer contar a história de diferentes gerações. E essa voz última da filha é uma voz de liberdade, é a voz desse tempo, de que é preciso lutar, porque a causa exige a luta. Obrigada, Eliseu. Também gostei muito desse poema. Eu havia lido também, mas escolhi outro. Vou passar para a Dulce, então, ler e fazer um breve comentário do seu poema. Eu também, o meu favorito é esse primeiro, né? Que fala da ancestralidade, né? Da voz, mas então eu escolhi o outro aqui. Eu não sei se são dos Cadernos Negros ou de outro livro dela, mas também interessante. Eu não sou conhecedora assim a fundo da obra dela, né? Apenas tive contato ano passado e esse ano com o trabalho dela. Mas eu vou ler, então, o Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes,
a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim vecejar o amargo das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas a mundos submersos, que só o silêncio da poesia penetra. Isso tem muito a ver com o meu sentimento também, né? Da calma e do silêncio. Muitas vezes é necessário, né, o silêncio para passar por certas reveses da história e muitas vezes se faz necessário também a calma, né? E para decidir entre esse agir da calma e do silêncio e produzir, é necessário a resistência, né? Depois a gente vai comentar sobre a Conceição Evaristo, mas ela é o símbolo disso, né? A docilidade que ela traz na voz, na fala, na escrita poética dela, e a calma realmente é referência, né, para todos nós que gostamos de poesia, de literatura e de arte, né? Tá aí as crianças, né, no trabalho que nós apresentamos. Isso aí foi a culminância do trabalho, final do ano passado, que a gente trabalhou a Conceição Evaristo como mulher ativista da educação, né? E melhor campo que o da educação para se ter calma é fundamental. Obrigada, Dulce. Vou passar, então, para a Thaís agora. Eu vou ler um poema da Conceição, que ela também resgata essa memória do povo negro, do racismo. E está ligado essa semana, esses dias, a quantidade de crianças e jovens que foram assassinados em favelas pretas e pretas está crescendo cada vez mais, né, de 2 anos para cá, e o nosso "eu não consigo respirar" eu sou trabalhador, ou então são crianças que nem falam nada, né, apenas tem um conto da Conceição que ela fala, Zazita não guardou os brinquedos, se eu não me engano. As crianças provam balas, mas a gente não sabe se são as adocicadas ou as que as fazem matar. E é isso que a gente está vivendo. Então, eu escolhi um poema dela chamado Certidão de Óbito. Deixa eu ler. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos dos nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. O encontro que eu tive com a Conceição em 2018, uma querida. Estou com muita inveja de vocês, viu? Eu tinha escolhido esse poema também, Thaís. Certidão de Óbito, mas, como eu falei, né, sempre é bom a gente escolher mais de um, porque vai que
Então, é normal acontecer. Eu escolhi Eu também escolhi esse poema para a segunda alternativa. Foi, viu? Incrível que pareça. Então, a gente está em sintonia aí, de alguma forma. O que você leu, eu também cheguei a olhar e gostei muito. Dulce gosta também, né? Então, eu vou ler um poema chamado Filhos na Rua. E eu escolhi esse poema por conta de uma palavra que me chamou a atenção, e que é a palavra banzo, e eu não sabia o que era. Eu li o poema todo, depois eu fui procurar o significado da palavra, e aí eu reli o poema. Então, o poema diz assim: o banzo renasce em mim, do negror de meus oceanos, a dor submerge revisitada, esfolando minha pele, que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que aqui está. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra que lhe queima entre as pernas o desejo de retomar, de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Aí eu fui ver o significado da palavra banzo, não sei se vocês sabem, eu não sabia, e eu achei o seguinte significado que fez todo sentido. Banzo é o sentimento de melancolia em relação à terra natal e também de aversão à privação de liberdade praticada contra a população negra no Brasil da época da escravidão. Então, eu percebi que ela fala de oceanos, como em muitos e muitos e muitos poemas dela e de outros poetas também, quando está falando dessa questão, né, da vinda, né, dos africanos para o Brasil naquela época, acredito. E fala também da terra, do útero terra. E considerando o sentido, o significado dessa palavra banzo, né, que é uma melancolia, quase uma depressão, né, um sentimento assim, me parece que em certo momento ela tem um desejo de chamar para dentro de si todos os seus descendentes, né? Então, eu fico imaginando que deve ser um mosaico de sentimentos para o escritor que está abordando essa temática que não sai de si nunca, né? E que é a escrevivência, né? Que a Conceição Evaristo tanto fala. E nesse mosaico de sentimentos, eu acredito que surja o sentimento de alegria, da sua ancestralidade, como o Eliseu falou, e que eu achei muito bacana, que ele, falando da terra dele, disse que apesar de serem pobres, mas todos muito alegres, muito felizes, tem uma alegria que vem de dentro. Então, eu acredito que isso surja. Também surge aquele sentimento da indignação, da revolta, e disso vem a questão toda da luta, né? E surge também, nesse grande mosaico, em certos momentos, esse banzo, esse sentimento de melancolia, essa tristeza disso tudo ter acontecido sem que se pudesse ter feito nada. E agora só se pode fazer o daqui para frente, né? Então, achei muito bonito também esse poema. Não sei se eu fiz uma boa interpretação dele, mas foi assim que eu vi o poema Filhos na Rua, que é do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de 2008. Tá bom, gente? Vamos passar adiante. Gostaria de saber quem quer começar, se Dulce ou se Thaís, a falar um pouquinho de Conceição Evaristo. E aí, quem vir em seguida, complementa e adiciona as informações só para o nosso público,
saber um pouquinho quem foi, quem é, na verdade, né? Quem foi não, quem é e o que faz Conceição Evaristo na nossa literatura, né? Quem vem? Dulce ou Thaís ou eu escolho? Eu vou escolher Dulce, já que vocês não estão se resolvendo. Ah, então tá bom. Dulce, A Thaís me ajuda aí. eu vou deixar o microfone de todo mundo aberto para caso alguém queira não cortar a Dulce, mas, sei lá, em algum momento que der. Quem quiser ajudar aí, né, a gente Ajudar, vai falando aqui. Bom, eu não sou uma conhecedora da obra, mas conheci um pouco da história dela quando eu trabalhei ano passado, né, no prêmio Condedini de Educação, um pouco da biografia dela. E aí passei, então, a acompanhar um pouco, a ler um pouco os trabalhos, enfim. Mas sabemos que a Conceição Evaristo, primeiro eu queria dizer que eu tenho uma identificação muito grande com ela. Como Thaís e vocês todos falaram, as oportunidades para os negros no Brasil, elas têm que ser conquistadas de uma forma quase que heróica, né? Então, a Conceição Evaristo, ela foi uma menina que nasceu na periferia de Belo Horizonte, me lembro agora o nome da comunidade, né, na favela, praticamente, de uma família muito pobre, de uma família numerosa, né? Ela tinha, se eu não me engano, 9 irmãos. E aí ela teve que, como toda família negra pobre, né, trabalhar muito cedo para ajudar a família e os irmãos. Então, ela começou ela estudou os anos iniciais, né, mas ela teve também que trabalhar, né, e ela começou trabalhando como faxineira, babá, né, como empregada doméstica, e só mais tarde, então, que ela pôde, com sacrifício, ingressar na universidade, e aí ela veio morar no Rio de Janeiro, não me lembro agora o que foi que trouxe ela ao Rio de Janeiro, mas ela veio estudar na UFRJ, né? Isso. Ela veio estudar na UFRJ, na Letras, conseguiu, com muito sacrifício, se formar, e depois, então, ela trilhou, né, a partir da formação em Letras, o caminho de estudos dela, que é, assim, fantástico, é a formação que ela tem, né, mestrado, a obra extensa que ela tem, e o que é mais interessante ainda, uma pessoa que está na terceira idade, plenamente ativa, contribuindo, colaborando com a literatura de uma forma geral, né, já que ela escreve romances, poesias, contos, né, ela tem uma obra extensa, já ganhou prêmios, né, 2 prêmios Jabutis de literatura, né, se despontou também como professora, pesquisadora, né, então ela, assim, ela tem uma contribuição enorme para a gente, e hoje a gente vê aí um reconhecimento dela enquanto mulher negra, trabalhadora, como professora, educadora, estudante e ativista, né? A gente tem esse reconhecimento dela. E eu fiquei, assim, me chamou a atenção na história recente da vida dela, é que ela foi indicada à Academia Brasileira de Letras, aqui no Rio, né? E não foi votada. E quem foi a pessoa que ocupou a cadeira não tem, assim, 1/3, né, da produção dela. É um cineasta conhecido, tem um trabalho maravilhoso, mas não tem 1/3 da produção dela. Então, a gente questiona, às vezes, o que realmente pesa a uma pessoa ser considerado imortal da literatura brasileira, da língua portuguesa, sendo que ela tinha uma produção literária, obras, livros, assim, bastante extensa, e uma pessoa plenamente ativa hoje, aos 74 anos, né? Que ela nasceu em 1946, novembro de 1946, e até hoje aí ativa, plena, contribuindo no campo da educação. Então, a Academia Brasileira de Letras não é tão brasileira assim, ela é muito mais, né, branca,
ela é formada em sua maioria por homens, e ela também não valoriza a nossa história brasileira enquanto produção acadêmica, porque nós temos aí muitas mulheres negras contribuindo, que contribuíram também no passado, tem uma lista enorme de mulheres negras, e de autores, de uma forma geral, homens e mulheres, que contribuíram muito para a literatura. A gente não vê esses autores contemplados na chamada Academia Brasileira de Letras. Então, para mim, quando eu tive contato com a história da Conceição Evaristo, isso coisa de 2 anos para cá, também tive contato com a história da professora Zoilda, né, que meus alunos também estudaram, e outras mulheres negras. Então, me identifiquei, porque eu também sou mulher preta, né, não nasci numa favela, mas vivo na zona norte do Rio, com uma família também pobre, que o estudo não era uma referência para os meus pais, porque também eles não tiveram, né? Eu fui a primeira negra da família, mulher negra, a ter o curso superior e a primeira a ter uma pós-graduação, né? Só depois que vieram primos, hoje as minhas sobrinhas, né? Uma em engenharia, a outra pedagogia. Então, agora que após tantos e tantos séculos, nós vemos a população negra, ainda com números ainda muito pequenos, né? A gente sabe que o programa de cotas nas universidades, para ter um efeito realmente significativo, teria que ter pelo menos 2 gerações, né? Com alunos sendo formados. Então, a Conceição ela é uma referência enorme para a gente, está viva, presente, atuando, né? Primeira coisa que os alunos perguntam quando a gente estuda uma biografia é se a pessoa já morreu, né? A gente tem essa felicidade de ainda tê-la no nosso meio, ainda vamos tê-la por muito tempo, porque a genialidade dela, da escrita dela, vai manter ainda essa memória dela muito ativa e ela muito viva no nosso meio, né? Assim como outras personalidades negras que nós tivemos. Então, a minha identificação é total com ela, né? Pela escrita, pela trajetória, por ser educadora, por ser mulher preta, por ser mulher estudante, né? E por muitas vezes, né? Essa academia, a Academia Brasileira de Letras, fez um favor imenso para a gente, né? Foi lançar a Conceição nos nossos braços. E quando a gente viu que uma mulher do quilate dela, né? Não ingressou, né? A gente não entende, então a gente quer abraçar essa mulher, a gente quer ler as coisas que ela escreveu, né? Porque o tamanho dela não caberia ali. Então, eles jogaram a Conceição nos nossos braços, e aí o Brasil todo hoje, né? Conhece, se não conhece, ela viaja muito, né? Pelo Brasil todo, está conhecendo a obra dela, e a gente tem ainda a honra, né? Eu não tive a honra de conhecê-la pessoalmente, mas já assisti algumas conferências dela, né? E procuro ler. Mas eu acho fantástica a história dela, maravilhosa. E tenho muita vontade ainda, quero ter bastante tempo ainda de ler as obras dela. Obrigada, Dulce. Vou passar para a Thaís. A gente tem 7 minutos. Como passa rápido? Thaís, desculpa, complementa aqui o que a Dulce falou. Fala é sua agora, querida. Pegando esse método da Academia Brasileira de Letras, a Conceição, claro que a gente queria ver uma mulher preta, a Conceição lá dentro, né? Mas é um ambiente totalmente elitista e realmente seria só um título para ela, importante, mas não tem a ver com a obra dela. A obra dela é justamente sobre o povo, sobre os invisíveis, os oprimidos. Então, para quê? A gente não faz questão, a gente torce, mas também não deixa quieto. Eles que estão perdendo. Inclusive, quem não quer ler, prefere ler uns velho branco aí, perdão da palavra, e está perdendo muito, muito, o que ela tem a dizer para a gente, né? Falando um pouco assim da literatura dela, eu acho que essa escrevivência, como ela fala, como vocês têm falado,
é isso, né? Uma mulher que foi empregada doméstica, depois teve a oportunidade de fazer uma faculdade tardiamente, mas fez. Então, tem tudo isso, tem toda uma visão de uma pessoa que passa novinha, faz letras, começa a escrever, apesar que ela sempre escreveu desde pequena, né? Ela diz isso como uma maneira, até a forma de escrever está ligada com a escravidão, porque a família dela e os pretos, né, tudo foi apagado. Então, como é que a gente sabe do que acontecia lá dos tempos de cativeiro? Através da fala. Então, essa literatura falada foi muito importante para a cultura negra e está muito presente na dela. Então, não só nos poemas, mas nos contos, falam de racismo, mas qualquer forma de opressão ou de moradores de rua, essa parte da população que a gente vai ver o tempo inteiro na nossa frente. Mas quem observa são poucos, né? E eu acho muito interessante também que ela tem, na maioria dos contos dos personagens são mulheres, e entre essas mulheres tem um elo corrompido, né, que como se fosse o elo corrompido na cultura afrodiaspórica, que ela é sempre uma mulher que sai do interior e vai para a cidade, ou então uma mulher que está na periferia e vai para o centro do Rio, ou crianças, moradores de rua, que estão sempre indo de um ponto a outro. Eu acho que isso está muito ligado também na cultura que ela está falando o tempo inteiro, né? que é a preta. Até personagens que estão parados, como a do Zuquerença, ela é uma moradora de rua, ela fica o tempo inteiro do conto, está em Olhos d'Água, o livro, e ela fica o tempo inteiro numa escadaria de uma igreja, só que até assim ela está indo entre delírios e sonhos e saudades. Então o personagem está sempre indo nesse movimento. E a importância da Conceição, para mim, da escrita dela, é que ela ajuda, como outros escritores e escritoras, principalmente brasileiros, que a gente viveu um momento crítico no início do século passado, como a Dulce falou antes, que é a questão do apagamento, né? O preto escuta falar, você tem que casar com alguém branco para clarear a família. Então, isso foi muito pesado no início do século passado, e também teve a questão de apagar mesmo, de colocar... Não existiam escritores e escritoras negras, tinham pouquíssimos, como Lima Barreto, e mesmo assim foi apagado, taxado de maluco, e morreu às traças. E... falar do Lima Barreto deu uma... que eu estava falando, veio o Lima Barreto, assim, também tem muito a ver, né? Porque o Lima, o próprio João do Rio, eles falam muito disso, do cotidiano, da cidade, do centro do Rio de Janeiro, e a Conceição é uma mulher que também trabalha muito isso, né? Mas... lembrei. Porque aí, nesse início, escritores como Monteiro Lobato tiveram obras que a gente não pode apagar, mas a gente tem que ver que ali tem um racismo, tem uma forma de apagar, né, o povo negro, que está ligado até em grupos eugenistas, que ela está mudando isso, como a Carolina Maria de Jesus, outras também vieram, e muitas, olhando essas mulheres, vão seguir, né?
ela trata o povo negro com sentimento, com por que ele está sentindo isso, sabe? Não é aquela literatura que o povo negro ele ou está sendo taxado da tia Anastácia, que é o bonzinho, o dócil, o que faz tudo, que pedem, ou então o negro, a negra gostosa, que é super objetificada, ou aquela que é a burra, né? É um animal que fala alto, que é barraqueiro. Na Conceição, não. Na Conceição a gente vê um respiro, vê um silêncio, vê uma proximidade com a gente, né? Não é só uma caricatura. Por isso que eu acho a literatura dela muito importante quanto a isso, além de ser ótima. A gente lê e passa, né? Quem pode ler os poemas ou os contos, a gente começa a ler e daqui uma hora passou e parece que foram 10 minutos. Passo a palavra, então, para o Eliseu, que vai falar um pouquinho da Conceição Evaristo. Bem, a fala da Thaís e a Dulce foram pertinentes e eu acho que Conceição é uma gigante, uma mulher e que tem uma escrita acessível, como a Thaís falou. E eu só convido assim, os leitores e quem nunca leu Conceição que experimenta, né, ter essa curiosidade para ler alguma coisa de Conceição Evaristo, porque ela conhece muito bem a sociedade brasileira, ela conhece o lugar, o espaço onde ela viveu. Então, todo esse conhecimento que ela tem do espaço onde viveu facilitou muito a sua literatura. Muito diferente assim de Carolina Maria de Jesus, que até citou. A Conceição tem assim estudo, né, avançado, e Carolina não tinha oportunidade de estudar, mas chegou onde assim muitos não esperavam, né, apenas com um livro, né, mas só que a queda também dela foi triste, né, mas é preciso ler lágrimas, insumissas lágrimas de mulheres, né, e você vai perceber que Conceição dá voz a cada mulher, o sofrimento de cada mulher de favela, principalmente de favela, e esse espaço que ela viveu, e mostra de fato que ela tem ciência do o que acontece, de problemas sociais, política brasileira. Então, é uma mulher que precisa ser lida, assim, a Thaís falou que está com 70 anos, mas não, a Dulce, né? E eu também estou torcendo muito que ela continue com esse estilo de escrita dela, porque é cativante e emociona muito. Eu começo assim, o primeiro livro dela que eu li é Olhos d'Água, é um livro assim muito pequeno de tamanho, que você vai começar a ler, não vai parar. E eu admiro muito o estilo da escrita dela. Então, espero que Conceição viva para sempre, assim, na memória dos brasileiros como escritora. Obrigado. Obrigada, Eliseu. Obrigada. Eu queria só acrescentar, a Thaís falou um pouco sobre as influências, né, de Conceição em relação ao seu começo, né, ela escrevia, mas ela só foi publicada depois de muito mais tarde. E aí, nas minhas pesquisas, né, que eu fiz sobre a Conceição, eu anotei 3 frases que eu achei interessantes de serem destacadas. Uma fala sobre isso, né, que ela diz que ela cresceu cercada, não de livros, ela não tinha livros na infância dela, mas ela cresceu cercada de palavras. Então, das milhares de histórias que ela ouvia, né, da oralidade, a questão da oralidade muito forte como influência dela. As outras 2 frases que eu quero destacar, eu sinceramente não sei se foram frases que ela disse nas várias entrevistas ou se são versos de algum texto ou trechos. Uma diz o seguinte: eles combinaram de nos matar,
mas nós combinamos de não morrer. E a outra que eu achei até muito curiosa, assim, bem-humorada, uma frase bem-humorada, quando ela diz que quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Então, eu quis fechar essa parte com essas 3 frases. Claro que haveria milhares de outras dignas de serem destacadas, mas, de alguma forma, foram essas que me chamaram a atenção. Tá bom? Vamos adiante? Vamos. Vocês sabem que estamos próximos do fim, né? Do fim do projeto, do fim desse encontro. Então, eu vou propor para vocês algo que pode vir a ser, ou não, mas pode vir a ser um poema coletivo. E aí, Legal. eu faço a mediação e vou começar uma frase e vocês vão continuar essa frase sem pensar. Aquilo que vier no primeiro momento à cabeça. E eu vou anotando. O que vocês vão falar tem que ser coisas breves, porque senão eu não vou conseguir anotar. Tem que ser um finalzinho de frase. Ou uma palavra, ou algumas palavras, assim, as 3, 4 no máximo. Tá bom? E aí depois a gente vê como é que fica. E se não der um poema, vai chegar próximo a isso. E talvez depois a gente pode até mexer nele num outro momento e ele virar realmente um poema. Vocês topam? Sim? Está todo mundo de microfone aberto? Eu topo. Thaís, depois Dulce, depois Eliseu. Tá? Eu sempre invento umas coisas assim e todo mundo tem topado as coisas que eu invento. Tá bom? O início da frase é a mesma para todos. E cada um vai completar essa frase 2 vezes, mas fazendo o rodízio, né? Primeiros 3, aí continua novamente a mesma sequência, tá bom? Então, Thaís, ser negro é... Fala rápido. Resistir e... Resistir. Dulce, ser negro é... Tornar-se negro. Não entendi. Tornar? Tornar-se negro. Tornar-se negro. Eliseu, ser negro é... É confrontar a realidade dura desse país. Olha quantas palavras eu vou ter que anotar. Confrontar... A realidade dura deste país. deste país. Thaís, ser negro é... olhar para o futuro sem esquecer o passado. Olhar para o futuro sem esquecer o passado. Ah, vocês estão pensando já, né? Dulce, Mais ou ser menos. negro é... É não desistir. É insistir e resistir. É não desistir, insistir E resistir. Eliseu, ser negro é... Embarcar na esperança de dias melhores. Em dias melhores. Estou anotando, tá? Então, já deu 2 para cada. Isso. Ficou assim. Aí a gente pode optar por repetir o ser negro é, tá? No início Anafrana. dos versos, ou ter como título ser negro é, e aí tudo que vocês falaram sem repetir essa parte. Ficaria assim: ser negro é resistir,
Ser negro é tornar-se negro. Ser negro é confrontar a realidade dura deste país. Ser negro é olhar para o futuro sem esquecer o passado. Ser negro é não desistir, insistir e resistir. Ser negro é embarcar na esperança de dias melhores. Essa foi a primeira versão. Segunda versão. Ser negro é resistir, tornar-se negro, confrontar a realidade dura deste país, olhar para o futuro sem esquecer o passado, é não desistir, insistir e resistir, embarcar na esperança de dias melhores. Versão 1 ou versão 2? 2 para mim. Eu gostei mais da 2. Tá aí. Também 2. Fizemos um poema? Já. Vocês fizemos não, né? Olha eu me metendo aqui. Vocês fizeram um poema? Exatamente. Isso, né? Podemos desenvolver juntos. Ficou lindo. Construímos, né? Construímos, sim, o poema. Eu vou escrevê-lo e vou colocar lá no grupo, tá bom? Ah, Vamos bom. passar para a penúltima parte do nosso encontro, que é o microfone aberto. Cada um vai ler o poema que quiser, dentro do tema ou fora do tema. Pode ser um outro poema de Conceição Evaristo ou de um outro poeta. É de escolha livre de vocês. Na ordem, Thaís, depois Dulce, depois Eliseu e eu fecho, que eu também escolhi um poema aqui para ler. Espero que ninguém tenha escolhido mesmo, não é meu, autoral. Estou quase lendo primeiro. Ai, que medo de alguém ter escolhido o meu. E depois a gente se despede desse nosso encontro bacana, que foi muito produtivo. Tá bom? Então, Thaís, vou pedir para todos fecharem os seus microfones, por favor. Thaís começa. Nessa parte, não tem comentários sobre o poema, tá bom? É só o poema. Deixa as palavras no ar para que a gente possa refletir sobre elas, ok? Gente, eu tagarelei muito e não estava saindo a minha voz, né? A Dulce congelou, vocês viram? A Dulce não, desculpa, a Thaís. Não, a Thaís congelou. Congelou. Então, vou passar para a Dulce. Ah, Thaís aí! Vamos lá, vamos ler. Isso não tem nem muito o que comentar. Tá bom, vai, Thaís. Eu escolhi um poema da Vitória Santa Cruz, que foi escrito nos anos 60, em março de 60. Vamos lá. Tinha 7 anos apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra, negra, negra. Por acaso eu sou negra? Me disse. Sim. E o que coisa é ser negra? Negra. Eu não sabia. A triste verdade que aquilo escondia. Negra. Eu me senti negra. Como eles diziam, negra. E retrocedi. Negra. Como eles queriam. Eu odiei meus cabelos e meus lábios grossos. Eu mirei apenas minha carne tostada e retrocedi. Negra. E retrocedi. Negra. Negra. E passava o tempo e sempre amargurada, continuava lavando nas minhas costas a minha pesada carga e como pesava. Alisei o cabelo, passei pó na cara. E entre as minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra. Negra. Até que um dia que retrocedia e ia cair. Negra. E daí
Negra. Sim, negra sou. Negra. Negra. Negra sou. Sim, negra sou. Negra. Negra. Negra sou. De hoje em diante, não quero alisar meu cabelo, não quero rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam os negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo negro? Que ritmo tem? Negro, 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 negro. Afinal compreendi, afinal. Já não retrocedo. Afinal, avanço segura. Afinal, avanço e espero. Afinal, bendito aos céus porque quis Deus, negro, azeviche fosse minha cor. E já compreendi, afinal. Já tenho a chave. Negro, 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 negro sou. Maravilhoso. Vitória Santa Cruz. Parabéns, parabéns, Thaís. Parabéns, Thaís. Bacana, Thaís. Obrigada. Belíssima escolha. Doida para comentar, né? Mas tá, vamos lá. Dulce. Dá Bom, vontade. poema de Conceição Evaristo. Eu não me preparei, mas esse livro aqui é de 2007, Poetas da Ilha. Né? Eu ia ler um daqui, mas vou optar por ler um da Conceição Evaristo. Recordar é preciso. Vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas, lembranças dos meus marejados olhos. Transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga. Mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Além das águas é preciso existir. Esse é meu, tá? Mas eu acrescentei aqui no final. Mais lindo, maravilhoso. Parabéns, parabéns. A gente não Lindo, pode vocês... comentar. Poxa. Uhum. Eliseu. Tá bom, chegou a minha vez. Eu não estava proibindo comentar, não. Eu estava lamentando que não podemos comentar. Exatamente, Bom, né? gente. Exatamente. Mas a gente entendeu o conteúdo, né, de cada poema. Então eu vou reclamar um poema que é Esperança Renovada, que da minha autoria faz parte do primeiro livro que eu publiquei aqui no Brasil, Em Busca do Espaço Verde. Esperança Renovada. Diné, a minha esperança floresce nos teus campos. Meus sonhos são estendidos no manto da tua manhã. Diné, tenho sede e fome. Diné, o meu desejo é ver teu vestido puro de linho e a tua costa perfeita de mãe. Diné, lá no teu fundo, onde há pobreza e sofrimento, cada gota de uma chuva seja a esperança renovada dos seus filhos. Obrigado. Escrevivências. Tá bom, não tem comentários, né? Até perdi Tá o bom. meu poema. Eu achei que eu corri o risco do Eliseu ler o meu poema, que eu não sei onde está. Meu Deus do céu, cadê ele? Era aí, gente. Está aqui em algum lugar. Achei. Porque é um poema que foi escrito
por um amigo que eu e Eliseu temos em comum, que é quem, Eliseu? Jimmy. É o Jimmy. Grande poeta. Charles Mendes. Ele tem uma poesia bem bonita. O nome do poema é Punhos Cerrados. Foi escrito bem recentemente e ele dedica às memórias de João Pedro Matos e de George Floyd. E o poema diz assim: a covardia, vestindo farda, levou o menino preto, pobre, favela, horizonte. Colocou os seus joelhos ao pescoço, diante do racismo nosso de cada segundo. Aquele segundo que mata sonhos sem piedade. A revolta nasce em brasa pelas esquinas, nos guetos alimentados de alguma esperança. O grito mudo daqueles que sofrem resiste em punhos cerrados. A covardia fardada é branca, torpe, insana. De batalha renasce o céu, numa prece em movimento, igualdade, justiça, paz, lágrima. Ou não suportamos mais. Jimmy Charles Mendes. Considerações finais e despedida. Considerações finais e despedida. Eu vou começar, né? Posso começar? Pode ser, pode. Tá bom. Novamente eu agradeço a Carla. Foi muito bom participar desse encontro com vocês. Eu gosto muito de poesia. E escrever é uma experiência, assim, um dom que eu agradeço muito a Deus, porque quando estou triste eu escrevo, quando estou alegre eu escrevo. Então, isso me faz cada vez sentir gratidão a Deus pelo dom assim da palavra. E eu tive a oportunidade de viver com os mais velhos na Guiné, aprendi muitas coisas na roda de fogueira, provérbios, adivinhas e contação de histórias. E participar desse encontro assim me faz assim lembrar todo esse passado que a gente tanto falou hoje de memória coletiva, segundo lemos na poesia de Conceição Evaristo, né? Vozes de Mulheres. Essa memória coletiva, lembrar, assim, é uma forma, é um instrumento que os africanos usam, porque toda essa experiência de escrita não teve na África. Então, a oralidade, assim, a identidade do povo africano. A gente vai passando histórias de geração em geração. Aí, graças a Deus, conseguimos preservar a nossa literatura. Não morreu, não. Então, estar nesse encontro hoje, fiquei muito feliz e gostei muito de falar de cada um de vocês. Eu espero que o público gostem e dos poemas também escolhidos. Parece que foi proposital, né? Todos os poemas, assim, encaixaram. E os comentários da Dulce, da Carla, da Thaís foram boas. Então, espero que tenha mais encontro falando da poesia, né? Porque é preciso, né? E principalmente nesse momento, né? A poesia é um ato de revolução. Isso aí, Eliseu. Obrigada pela sua presença. Passo para a Dulce, então. Muito obrigada, Carla, por esse convite para o dia de hoje. Nada como a poesia para curar a alma, né? Ajudar a gente a se renovar. Agradeço muito o seu convite, né? Por ter me tirado da minha zona de conforto, ter feito transcender por alguns instantes
E agradeço muito por esse aprendizado, por ter conhecido a Thaís, né, o Eliseu. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje foi um dia, uma noite, né, maravilhosa, um encontro maravilhoso que me aqueceu a alma e o coração no dia de hoje. Né? Hoje minha mãe está completando 80 anos e nós Parabéns, Sharon. com ela, né? Não podemos estar com ela hoje, então assim, eu estava meio nostálgica, né? Meio assim pensativa, mas realmente esse encontro me aqueceu a alma. Essa é a grande dádiva da poesia, é a grande dádiva que a Conceição Evaristo, com as suas palavras, com os seus poemas, nos dá como legado, né? Essa luz, né? Esse caminho. Maravilhoso. Muito obrigada, muito prazer ter estado com vocês. Me sinto muito feliz e muito honrada. Obrigada. Obrigada, Dulce. Tudo de bom para você também. Eu adorei a sua presença, a presença do Eliseu, da Thaís. Passo a palavra para a Thaís agora. Obrigada pelo convite, Carla. Adorei conhecer esses dois. Espero que nós todos, mais para frente, possamos estar juntos, presencialmente. E sempre é bom lembrar e falar sobre Conceição Evaristo. Deixo quem estiver escutando a gente, procure mais autores negros e negras. Tem tantos, desde Octavia Butler, falando de ficção científica, até contos de diversas maneiras. E é isso. Foi um prazer estar essa noite aqui com vocês. Meu avô também fez 90 anos recentemente, a gente não pôde estar juntos. Parabéns. E eu sei que está difícil, mas continuar, né? E tentar colocar poesia no nosso dia a dia, porque poesia é leveza e também é resistência, né? Uma forma a gente conseguir aguentar tudo isso. Eu acho que a Thaís resumiu, então, esse nosso encontro dizendo que poesia é leveza, mas também é resistência, né? Os objetivos do meu projeto foram plenamente alcançados. O objetivo principal, primeiro de todos, é vivenciar a poesia, não só através da leitura dos poemas, mas também da reflexão que eles causam. A gente fez bastante reflexão, né? Conversamos bastante sobre o tema, que é muito importante a gente falar, né? A gente escrever e debater e conversar. Então, lembrar é preciso, escrever é preciso, né? Poetizar é preciso. Estarmos juntos também, de certo modo. Um outro objetivo também é fazer interação entre os poetas, principalmente poetas que não se conhecem. Então, eu já conhecia Dulce e Thaís, mas conheci hoje, de um modo muito alegre e feliz, o Eliseu. E vocês todos também estão se conhecendo entre si. Então, mais um objetivo alcançado. E, finalmente, homenagear, falar sobre uma poeta da nossa literatura, que foi nessa semana Conceição Evaristo, e podermos falar dela enquanto ela está entre nós, né? E não só homenagear aqueles poetas que já estão falecidos e que já se foram, são pessoas que também temos que homenagear, mas homenagear em vida é a melhor coisa, e não tem nada melhor, nenhuma homenagem melhor a um poeta do que reviver essa poesia dele através da leitura de seus poemas e da reflexão que eles provocam. Então, estou muito feliz, os objetivos foram plenamente alcançados e eu só tenho que agradecer a presença de vocês terem concordado em participar, mesmo não sabendo tudo que ia acontecer. Algumas coisas foram surpresa, né? Mas faz parte do meu projeto, porque eu não conto tudo e toda semana eu mudo alguma coisa. Então, obrigado por vocês terem topado e terem passado comigo esses momentos que foram muito bons, ok? Uma gratidão profunda, deixo um carinho muito grande, um beijo
E tchau, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.